Boa noite a todos e a todas. Bom, irei falar nesse momento um breve resumo, breve mesmo para o pessoal. O currículo do doutor exemplar, sobre o currículo do nosso professor doutor José Alvo Pereira Gomes, o nosso palestrante da noite. Ele é formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, onde concluiu a residência em oftalmologia. Possui mestrado em oftalmologia e doutorado em medicina, ambas especializações pela Unifesp. Atualmente é coordenador do programa de residência em transplante de córnea e do programa de mestrado profissional em tecnologia, gestão e saúde ocular. Também é diretor do Centro Avançado de Superfície Ocular e professor e orientador do curso de pós-graduação em oftalmologia pela Unifesp. Além de ser membro do Conselho Editorial de revistas nacionais e internacionais, também no tema de oftalmologia. Seja muito bem-vindo. Fique à vontade. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês, com o Rotary, com amigos, em especial os amigos mais antigos, né? Antônio de Zacarias, o Eliseu Lima e Maurício, parabéns aí pela. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, que têm apoiado demais essa questão de transplante de córnea aqui no nosso meio. E eu preparei alguma coisa para a gente atualizar um pouco a situação do transplante de córnea, para a gente conversar um pouquinho, né, do que é esse tecido tão importante para a visão, que é a córnea. E para falar da córnea, é muito importante a gente falar sobre o olho, que na verdade foi muito bem definido por Leonardo da Vinci como a janela da alma. Através da visão que a gente tem esse contato com o meio ambiente, e vocês sabem que o ser humano é extremamente visual, e é da mesma forma que a gente consegue interagir com o ambiente, com as pessoas, também o olhar, é através do olhar que a gente expressa nossas emoções. É por isso que o olho é tão importante, esse prolongamento do sistema nervoso central é tão importante para a nossa vida. E o olho pode ser comparado de uma maneira mais assim, didática, mais simplificada, com uma máquina fotográfica, onde nós temos duas lentes muito importantes. A primeira lente, a lente externa, que é a córnea, e a lente intermediária, a lente por detrás da córnea, que é o cristalino, que é aquela lente que, quando fica opaca, quando a pessoa vai ficando mais velha, então ela se torna o que a gente chama de catarata, que tem que ser operada. Mas dessas duas lentes que nós temos, nesse sistema óptico, sem dúvida nenhuma, a córnea é a mais importante. Ela é responsável por mais ou menos 2/3 do poder de óptico do olho. Então, realmente, a córnea tem um poder de lente mais ou menos em torno de 35 dioptrias, enquanto que o cristalino tem mais ou menos 18 a 20 dioptrias. É por isso que, antigamente, quando se tirava o cristalino, não existiam as lentes para repor esses 18 graus, a pessoa tinha que usar aquele óculos grosso, antigamente, que operava a catarata, utilizava. E no caso da córnea, que é a lente mais potente desse sistema visual, a gente, então, normalmente tem ela transparente até o final da vida. Né? Porém, existem situações ou doenças que afetam essa lente externa da córnea, essa lente tão importante. E aqui nós temos algumas doenças principais que eu vou comentar brevemente. Entre elas, a gente tem algumas doenças muito comuns, como, por exemplo, o ceratocone. O ceratocone é uma alteração do colágeno da córnea, que é mais fino do que o normal e também mais flexível. Então, geralmente, a paciente com ceratocone ele começa a ter, na juventude,
ele começa a ter um abaulamento dessa córnea e a córnea fica com uma curvatura irregular. E isso atrapalha muito a visão. E essa é uma doença muito comum e está muito associada também ao coçar, porque como a pessoa tem a córnea mais fina, ela coçando os olhos, ela acaba desencadeando uma inflamação e essa córnea vai, então, apresentando essa protuberância que vai aumentando e vai piorando a visão do paciente. Fora o ceratocone, que é uma doença muito comum, nós temos também situações de infecções da córnea, né? E, sem dúvida nenhuma, nos países em desenvolvimento, isso é uma causa muito importante de cegueira. Você tem causas como tracoma, úlceras infecciosas ligadas a trauma, úlcera infecciosa da córnea ligada, por exemplo, ao uso de lente de contato. Quem já teve algum parente que teve algum problema com lente de contato pode carregar algumas bactérias que podem dar esse tipo de lesão e acabar provocando a baixa de visão do paciente. Nós temos também uma causa muito importante que é o trauma. Trauma físico ou trauma químico, queimadura. Esse é o caso assim, dramático de uma criança recém-nascida que assim que ela estava no berçário, a enfermeira aparentemente deu o medicamento nitrato de prata, que se utiliza logo depois que a criança nasce, para dar uma pontinha no olho, para uma asepsia, né? E basicamente o colírio veio não na diluição adequada, 1%, mas veio 10%, 10 vezes mais concentrado que nitrato de prata, e essa criança já nasceu com uma queimadura terrível, binocular, perdeu a visão de olho, a gente conseguiu recuperar a visão de olho. Também uma situação muito dramática que pode acontecer na córnea e levar a baixa de visão. Existem outras doenças que afetam as células da córnea, às vezes as células que estão na parte posterior da córnea, que vão então causar com esse dano o edema, a entrada de líquido na córnea, e você tem uma situação de edema e perda da visão com esse tipo de doença. Seja a causa de infecção, a úlcera infecciosa, ou seja, por exemplo, outra situação, um dos tratamentos mais comuns é você trocar a córnea, é fazer um transplante de córnea. O transplante de córnea é uma cirurgia que já se faz desde 1905 e foi progredindo, logicamente, com o passar do tempo, com a melhora da técnica, até a gente ter resultados muito significativos depois dos anos 50, 60, quando começou a microcirurgia, técnicas de sutura, e aí a gente conseguiu, então, ter um resultado muito bom. É interessante que a córnea, ela é avascular, não existe vaso sanguíneo na córnea. E é por isso que a córnea é tida como um local, um tecido de privilégio imunológico. Você consegue pegar a córnea de um doador, transplantar em uma pessoa, se essa doença do olho, da córnea, não causar a invasão de vasos, você consegue que esse transplante de um outro doador, de uma outra pessoa, não rejeite nesse novo leito receptor. Isso é uma vantagem da córnea em relação aos tecidos, aos órgãos vascularizados, como, por exemplo, pulmão, coração, fígado. Qualquer desses transplantes, quando você faz o transplante, o paciente tem que tomar imunossupressão para evitar a rejeição. A córnea, não. Você controla normalmente com um colíriozinho, e dessa forma você tem essa vantagem de receber a córnea de um doador halogênico, um doador não próprio. Em relação às causas de transplante de indicações para transplante de córnea, vocês vejam aqui no Brasil, número 1, úlceras de córnea, então, típico de um país em desenvolvimento. Número 2, ceratocone. Número 3, pós-falência de transplante. E aí aquelas outras doenças que afetam as células da córnea, como as distrofias e outras doenças mais incomuns. E delas também, uma causa muito importante de transplante é quando o paciente faz uma cirurgia de catarata muito traumática
isso às vezes acaba comprometendo a viabilidade, a transparência da córnea, e o paciente precisa fazer um transplante de córnea. E dos transplantes de córnea, você tem a técnica mais conhecida, que é o transplante penetrante. Então, uma lâmina circular, você corta só a parte central da córnea, para deixar afastada dos vasos que estão aqui na parte branca do olho, e você coloca uma córnea transparente que você corta de um olho que veio de um doador, de um cadáver, né? Que é então obtida, preparada, e a gente então consegue transplantar e substituir aquela córnea doente ou pacificada. É claro que hoje em dia nós temos outras técnicas, a gente pode fazer transplante com utilização de laser, nós temos técnicas agora que a gente não precisa trocar a córnea inteira, mas a gente troca as camadas que estão afetadas, e isso realmente tem possibilitado resultados muito melhores, né? Como, por exemplo, nas técnicas que a gente tem hoje em dia para tratar as doenças das células posteriores da córnea. Essas técnicas são muito interessantes, porque em vez de trocar a córnea inteira, a gente pega da córnea só essa camadazinha interna. E como é que está a situação de transplante de córnea no mundo, né? Para você fazer essas cirurgias, você precisa de tecido doador, você precisa ter uma estrutura de banco de óleo, de banco de tecidos muito bem organizada. E se você for observar aqui nesse mapa mundial, você tem países como os Estados Unidos, que é um país que exporta a córnea. Nesse caso, então, um sistema extremamente organizado, eles conseguem não só ter córnea para você resolver o problema naquela semana que o paciente está precisando, como também, quando sobrar córnea, eles acabam exportando e vendendo córnea. É um mercado bem importante, vende para todo mundo, exporta para o mundo inteiro. O Brasil está numa situação também muito privilegiada, como a Austrália e Canadá, e vários países da Europa, nós somos autossuficientes, mas é uma distribuição muito assimétrica, como a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Bom, aqui no Brasil, os bancos de órgãos eles estão organizados, eles fazem parte do Sistema Nacional de Transplante, e normalmente, quando a gente faz a preparação ou obtém um globo ocular, a gente usa não só a córnea, mas a gente usa a esclera, a parte branca, que também a gente pode utilizar em cirurgia oftalmológica. Normalmente, como é que funciona o Sistema Nacional de Transplante? Você tem a coordenação geral do Ministério da Saúde. Embaixo aqui na árvore, você tem Centro Nacional de Transplantes, Central de Notificação e Captação de Distribuição de Órgãos e Tecidos, e aqui você tem a organização de procura em órgãos e tecidos, você tem os bancos de tecidos, os centros transplantadores e as equipes de transplante. Tudo isso daqui funciona muito bem, porque desde que, por exemplo, você tem uma morte registrada no hospital, então avisado o centro de notificação, e aí as equipes vão lá para buscar os órgãos e tecidos daquele paciente que faleceu, e logicamente o banco de órgãos responsável por aquilo, em determinado hospital, nós temos alguns bancos de órgãos que são responsáveis por vários hospitais aqui no estado de São Paulo, vão lá com a sua equipe, fazem a abordagem da família, e aí então a família assinando, autorizando, você pode então captar a córnea. E aqui as etapas vão desde esse contato com a família, que tem que autorizar pela nossa legislação. Depois você tem a captação, retirado o olho é levado para o banco de óleos, e no banco de óleos, numa capela de fluxo laminar totalmente estéril, ele então é retirada a córnea, separada da esclera, é lavado com antibióticos, e essas córneas, que vêm com uma rima, um anel de esclera, elas são colocadas nesse meio, nesse vidro com meio específico de conservação, de preservação, que vai deixar o tecido lá
viável para ser utilizado em 15 dias. Então, você faz a obtenção da córnea. É lógico que aí tem uma, né? Depois da morte, você tem 24, 48 horas que tem que se retirar do olho, vai para o banco de olhos, põe a córnea aqui, fica nesse líquido especial, o antibiótico e outros nutrientes, para essa córnea curar, ficar refrigerada por mais ou menos 2 semanas para ser utilizada naquelas 2 semanas. E a gente pega também a esclera e prepara pequenos enxertos, ou então a esclera própria que a gente utiliza em outras cirurgias, como cirurgia de glaucoma e outras cirurgias que a gente utiliza esse tecido. E aí nós deixamos lá no banco, né, armazenado no banco de olhos, recebemos o aviso da circulação resultante, que é uma lista única de pacientes, que são, então, que é bem organizado, e aquele paciente que chegou na vez dele, a córnea é, então, destinada àquele paciente. Muito bem. E como é que ficou a situação nessa realidade nossa do Covid, né? Na pandemia do Covid? Porque a gente sabe que afetou o mundo inteiro, mas afetou demais aqui no nosso país, né? Também nos Estados Unidos, e houve toda uma alteração muito importante em relação à captação de órgãos e tecidos. Houve uma diminuição muito importante em relação ao número de doadores e também ao próprio espaço hospitalar, centro cirúrgico, para a gente fazer a cirurgia. E com isso foi, então, baixado o ofício para justamente suspender, e nós tivemos uma diminuição absurda no número de cirurgias eletivas. Só as cirurgias de emergência, olho furado, infecção, que então se fazia transplante de córnea. E com isso nós tivemos, então, um problema muito sério no número de transplantes realizados, não só de córnea, mas também de outros órgãos, né? Vocês vejam aqui, tem os cálculos dos órgãos, transplantes de órgãos, transplante de córnea. Em 2021, caiu para mais ou menos 2.500 transplantes, mais ou menos 12 por milhão, ao passo que agora, em 2022, esses dados são bem recentes, né, de janeiro a junho, nós tivemos um aumento novamente da captação e da cirurgia de transplantes seletivos, e vocês vejam que triplicou, quadruplicou o número de cirurgias de transplantes de córnea, atingindo aqui um número de 63 por milhão, que é mais ou menos o que é preconizado para a gente conseguir lidar com o problema de cegueira por doenças da córnea aqui no país. Aqui vocês vejam, nesse gráfico, como quando começou a pandemia, a diminuição que a gente teve no número de cirurgias, os bancos de olhos mais importantes, como o Banco de Olhos de Sorocaba, o Banco de Olhos do Hospital São Paulo, aqui no estado de São Paulo, e a coisa só começou a voltar por volta de outubro de 2020 a números um pouco mais satisfatórios, mas ainda menores do que os do início da pandemia. É interessante a gente perceber que também existe uma situação totalmente heterogênea em relação aos diferentes estados do Brasil, né? Enquanto em São Paulo a gente tem mais ou menos uma situação de 2.600 transplantes, né? Entre janeiro e junho de 2022, você pega Acre, são 17, Tocantins 30, quer dizer, esse sistema aqui de transplante de córnea, tanto da captação até a distribuição, é muito falho. É por isso que a gente tem uma situação ainda muito incômoda aqui no nosso país, devido a falta de organização. Sem dúvida nenhuma, São Paulo, Ceará, Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina, que tem uma situação muito melhor em relação aos outros estados da União. E aqui nós temos também, com isso, com esse gap de queda de número de transplantes, queda de número de doações, nós tivemos, então, um aumento enorme dos pacientes ativos em lista de espera. Então, para vocês verem aqui, córnea,
nós tínhamos uma lista de espera aqui que era mais ou menos 16 mil, né, em março de 2021, agora subiu para mais de 20 mil pacientes esperando transplante de córnea. Então vocês vejam que essa situação é muito ruim, não só em relação aos adultos, mas também às crianças que estão aguardando o transplante de córnea. Então vocês vejam que realmente a pandemia afetou demais e aumentou muito a nossa lista de espera e tempo que a gente precisa para chegar a uma cirurgia de córnea. É claro que existem outras situações que eu queria comentar com vocês para a gente introduzir o assunto da córnea artificial. Lembre-se que eu falei para vocês que a córnea não tem sido um privilégio público. Então, você fazendo o transplante em uma situação em que você não tem vazão de vaso sanguíneo, você tem um resultado muito bom. Mas você tem doenças que acabam trazendo vasos para o centro da córnea, e aí você entra numa situação que a gente chama de transplante de córnea de alto risco de rejeição. Então aí funciona como um transplante de órgão vascularizado. E o prognóstico é muito mais complicado, muito para esses pacientes que precisam fazer imunossupressão sistêmica. E daí, então, temos as alternativas, né, para os pacientes que não podem ser submetidos à imunossupressão sistêmica, que é a utilização de próteses, de córneas artificiais. As primeiras córneas artificiais foram produzidas há vários anos, mas sem dúvida nenhuma que ganhou mais destaque é essa ceratoprótese de Boston, que é inserida ou é preparada na parte central de uma córnea do lado, ou seja, precisa de córnea, e o paciente fica, então, com uma situação de não precisar fazer imunossupressão, porque a parte do centro aqui da córnea é uma lente de acrílico. Então, por mais que você tenha rejeição, você não vai ter a perda da transparência da parte central dessas córneas ou dessas ceratopróteses. O que nós temos de novo? A primeira novidade muito legal é essa prótese brasileira, a Cobra, uma prótese que a gente produziu, já testamos no modelo animal, publicamos agora, recentemente, uma revista importante internacional, isso foi em 2022, esse trabalho, e realmente agora nós estamos começando a fazer os primeiros casos. E sem dúvida nenhuma, a outra grande novidade, fora essas ceratopróteses, é a córnea artificial que foi desenvolvida em Israel. Isso daí que o Eliseu e nós estamos atrás para ver se a gente traz essa novidade aqui para o nosso país. E a vantagem dessa córnea artificial é que você não precisa de meio, não precisa de nada, a córnea chega no pacote, numa situação já preparadinha para você transplantar no olho do paciente, facilitando demais a disponibilidade e o acesso a esse tipo de tratamento para essas causas de cegueira, doenças da córnea. Então, sem dúvida nenhuma, é uma situação completamente diferente, uma situação que vai baratear demais. Não há necessidade de um sistema de banco de olhos e você vai conseguir trabalhar de uma maneira muito melhor nessa situação de cegueira com problemas da córnea. Temos também outras coisas chegando, né? Como, por exemplo, as córneas com biotecnologia, bioimpressão e outras coisas que estão chegando, mas ainda que estão em pesquisa, mas sem dúvida nenhuma é um campo muito interessante e que o que a gente pretende aqui com essa parceria com o Rotary é não só apoiar a situação atual, que a gente precisa de mais desses meios de preservação, já que o Hospital São Paulo está numa situação muito complicada financeira, como também no projeto da gente trazer essa córnea artificial que aí vai deixar a gente totalmente independente da necessidade de meio de preservação, de buscar o tecido de autorização do doador, quer dizer, é uma situação muito interessante que a gente espera um dia chegar lá. Então, para finalizar, nós vimos que existem várias doenças que comprometem a transparência da córnea, essa lente muito importante no sistema óptico do olho. Nós vimos que o transplante de córnea reverte a baixa visual em grande número
desses casos, porém necessita, né, de um sistema, banco de órgãos, de tecidos organizado, tem custo, tem que ter toda essa situação para você conseguir captar e distribuir esse tecido para os cirurgiões fazerem as cirurgias. As ceratopróteses, elas têm sido desenvolvidas, né, para alguns casos específicos, mas sem dúvida nenhuma, a situação de você trazer essas córneas artificiais e outros tipos de terapia celular vão melhorar bastante a nossa situação de combater a cegueira das doenças da córnea. Eu queria agradecer a oportunidade, agradecer ao nosso grupo de doenças externas e córnea da Escola Paulista de Medicina, agradecer também os parceiros aqui do Rotary que abraçaram essa causa e nos possibilitaram, nesses anos muito complicados, a doação de meio de preservação que tem ajudado muitos pacientes a recuperarem sua visão. E, de novo, estou aqui à disposição para responder qualquer dúvida aí para vocês. Muito obrigado. Professor, muito obrigado pela palestra. Obrigado a todos. Agora eu vou convidar o professor para ir ao público. Eu vou entregar a caixinha que a nosso público vai agraciá-lo junto com nosso banner do nosso público.